A coragem da rainha Esther. É este o assunto maior, mais importante do nosso trabalho de hoje. Amigo, com muito prazer, com muita alegria, estamos chegando, estamos de volta, com muito prazer, com muita alegria para levar até você a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus. Onde quer que você esteja neste momento, aquele abraço e aquela saudação com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe com os seus amigos, dê aquela apertadinha no sininho e deixe o seu like. É muito importante também, faça aquele comentário bem legal. Amém? Agora sim, prepare o seu coração e abra aí a sua Bíblia, porque Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. O texto de hoje está no livro de Esther. Esther capítulo 5, a partir do versículo 5. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther no banquete de vinho: qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará, ainda até a metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhes disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforque nela Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã e mandou fazer a forca. Muito bem, meus irmãos, meus amigos, este texto, este capítulo 5, é o complemento do capítulo 4. É interessante. No capítulo 4, nós já falamos aqui que o que aconteceu no capítulo 4. A rainha Esther foi recebida pelo rei Assuero. Ela arriscou a sua própria vida. E já aqui neste capítulo 5, a partir do versículo 5, está muito claro o que aconteceu. Que a rainha Esther teve coragem, por isso que o tema, da reflexão de hoje é a coragem da rainha Esther. Peço a você que continue conosco até o final aqui do nosso vídeo, porque você vai ver como é que Deus trabalha na vida daquela pessoa que está disposta a pagar o preço. Porque tem muitas pessoas que não querem pagar o preço. E a obra de Deus
não é para quem tem medo, não é para os medrosos. Não. A obra de Deus é para quem tem coragem. E Deus fez com que Esther fosse rainha porque ele tinha um propósito na vida dela, porque ele já sabia do seu caráter, da sua personalidade. Isto é, Deus sabia que ela era uma mulher corajosa. Amém? Deus se agrada de quem tem coragem. Então, com base no texto, nós dividimos o texto aqui em 3 partes. 3 ou 2, pastora? 3 partes. Para melhorar aqui a nossa compreensão do texto. Vamos então para a primeira parte. A petição da rainha Esther. Leia o texto bíblico. Então disse o rei: fazei apressar a Amã que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará, ainda até a metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Graças a Deus. Você ouviu bem, amigo? Então, Esther era uma mulher corajosa. Ela estava diante do rei e, depois do rei, Amã era o homem mais poderoso. Era como se fosse primeiro-ministro, homem de confiança do rei. E ela, então, corajosamente disse: rei, se você realmente, se Vossa Excelência, né, com aquele tratamento com o rei, né, tem se agradado de mim, eu quero lhe pedir que amanhã, hoje foi só a introdução, amanhã eu quero que o senhor convoque aqui o Amã, aí sim, aí eu vou levar ao conhecimento de Vossa Excelência do meu pedido. Foi gerada aquela expectativa. Foi por isso que Amã saiu de lá alegre. E é por isso que nós vamos agora para a segunda parte da mensagem, que vai acontecer exatamente o que aconteceu no dia seguinte. Vamos lá, pastor, agora para a segunda parte da mensagem. A exaltação de Amã. A exaltação de Amã. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Graças a Deus. Amigo, o que aconteceu? A rainha falou para o rei que precisava da presença de Amã no dia seguinte. E aqui o texto relata que Amã pensava que estava tudo bem, porque é assim que acontece com quem faz o mal. O malvado, ele sempre acha que ele nunca vai ser punido. Mas só que Deus está de olho. Os olhos de Deus estão contra aqueles que fazem o mal. Está lá no Salmo 34, versículo 16. Que a face do Senhor está contra aquele que faz o mal e para eliminar da terra a memória dele. Então, se você é uma pessoa que vive fazendo o mal, cuidado, porque os olhos de Deus estão fitos em você.
e da presença de Deus ninguém pode fugir. Então o Amã, aqui da mensagem, saiu feliz. Mas logo na saída ele encontrou, sabe com quem? Com Mardoqueu. E Mardoqueu não se curvava diante de ninguém, diante de nenhum homem, porque ele era judeu. E o judeu, o israelita de verdade, ele não se dobra diante de nenhum homem e de nenhuma imagem fabricada pela mão do homem. Amã ficou furioso e tentou se tranquilizar e foi para casa. E quando ele chegou em casa, ele se exaltou. Ficou exaltado, achando que a reunião proposta pela rainha para o dia seguinte, certamente a rainha ia falar alguma coisa importante para ele, porque ele não sabia ainda quem era a rainha. Ele não sabia que a rainha era uma judia e que a rainha tinha jejuado, orado, feito campanha de oração de 3 dias de oração e jejum por ela mesma, que teria que entrar na presença do rei, e se ele não a aceitasse, ela seria morta. Por isso que ela orou e jejuou durante 3 dias. Pois é, e Amã não sabia de nada disso. Por isso ele se exaltou diante da sua mulher Zeres, e os seus amigos, seus filhos, que eram muitos, e contou só vantagem, que no reino ninguém tinha se agradado do rei como ele, que ele era o maioral no reinado de Assuero, e que ele mandou então construir uma forca para enforcar Mardoqueu. Mas continue firme com a gente, porque nós vamos falar sobre isso no próximo tópico. Terceiro tópico, mau conselho da esposa. Preste bem atenção o que aconteceu neste finalzinho aqui deste tópico. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher... Só um minutinho, pastora Sara. Preste atenção no mau conselho de uma esposa para o seu marido. Então lhes disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu, e então entra alegre com o rei no banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã e mandou fazer a forca. Você ouviu bem, amigo? Você prestou bem atenção no mau conselho que Zeres, a esposa de Amã, lhe deu? Pois é, amigo. E aqui eu quero fazer uma rápida reflexão sobre este conselho, sobre a atitude daquela mulher. Se ela soubesse o que iria acontecer no decorrer, isto é, no dia seguinte, no decorrer da vida, ela não teria dado conselho. Mas, na verdade, ela deu um mau conselho para o seu marido. Ei, você que é esposa, você que tem o seu marido, não dê mau conselho para ele. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola destrói com a sua própria mão. É o que a Bíblia diz. Zeres não foi sábia. Se ela fosse uma mulher sábia, se ela
temesse a Deus, se ela conhecesse a Deus, Zeres era religiosa, como Naamã também era, como Amã também era. Eles eram religiosos, eles tinham seus deuses, só que os deuses deles eram deuses pagãos. O que aconteceu? Pela falta do conhecimento de Deus, ela deu um mau conselho para o seu marido. Aquela forca, aquele conselho que ela deu para o marido mandar construir uma forca de 50 côvados de altura para enforcar o judeu Mardoqueu, serviu para o marido dela, que foi enforcado no dia seguinte. Mas isto será assunto para o nosso próximo vídeo. Não perca o próximo vídeo, que você vai saber, você vai ficar sabendo o que foi que aconteceu com Amã e também com a mulher dele. Graças a Deus. E nós estamos concluindo esta mensagem. Mas eu quero orar por você, amigo. Esta mensagem eu tenho certeza que através dela Deus falou com você. Porque há muitas pessoas que estão fazendo mal e não estão percebendo. O caso de Amã. Planejou o mal, planejou matar milhares de pessoas, planejou eliminar o povo de Deus lá do reinado do rei Assuero, mas ele não sabia que Deus estava de olho nele. Quero dizer para você, amigo e irmãozinho, Deus está de olho em você. Aliás, está de olho em todos nós. E aí, amigo, como é que está a sua vida diante de Deus? Não responda para mim. Responda para o próprio Deus agora. Ele sabe tudo sobre você e você não pode enganar. Você não pode dizer, está tudo bem comigo. Eu posso dizer que está tudo bem comigo porque eu vivo na total dependência deste Deus que é o Criador dos céus e da terra. E você? Pastor, esta palavra realmente eu estou enquadrado nela. Então, amigo, é a hora de se consertar. E faça isso hoje, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Amã não sabia que no dia seguinte ele ia ser enforcado na própria forca que ele mandou construir. Porque ele não aceitava o Mardoqueu. Porque ele não aceitava um servo de Deus. Na posição que estava na casa do rei. Exatamente. E foi Deus quem colocou ele lá. Não foi o homem, não. Foi Deus que colocou Mardoqueu lá. Olha, não perca o próximo vídeo, tá bem? Já dei uma dicasinha, então não perca o próximo vídeo. Agora eu quero orar por você, tá certo, amigo? Entregue sua vida para Jesus, examine-se agora, como está escrito. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é o pastor, não é o seu líder que vai lhe examinar, é você mesmo que tem que se examinar. E se no exame, se o Espírito Santo falar à sua mente, à sua alma, que você precisa se converter a Cristo, converta-se hoje. Não deixe para amanhã, porque nós não sabemos o que vai acontecer com nenhum de nós, de hoje, de agora, deste momento até amanhã. Amém? Vamos orar então? Paizinho querido, em nome de Jesus, tudo que eu recebi de ti, Paizinho, eu passei. Eu entreguei para os nossos milhares de ouvintes, de assistentes. Eles ouviram, eles assistiram. Pai, aquelas pessoas que estão se arrependendo, aquelas pessoas que estão tomando a decisão de mudar de vida, por elas eu te peço. Se elas estão arrependidas de verdade, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém e amém. E agora prepare-se, porque Deus, se você crê,
Ele vai fazer algo sobrenatural acontecer na sua vida agora. É uma questão de fé. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu te apresento, Paizinho, todos estes pedidos de oração. Pai, já quero te agradecer porque já temos tido notícias, respostas de oração que nós temos feito aqui neste momento. A honra, a glória e o louvor, Paizinho, é para ti. Por isso eu te peço, Paizinho, mais uma vez, libera a bênção da cura da alma e da cura do corpo físico para todas as pessoas que estão doentes e que estão orando comigo agora. Pai, libera a bênção da libertação para todas as pessoas que estão oprimidas, escravizadas pelos vícios. E finalmente, papai, te apresento todas as famílias que estão orando comigo agora. Libera a bênção da vitória para todas. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Amigo, final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Eu creio que vocês vão estar conosco em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Não esqueça de compartilhar este vídeo, se você gostou, com os seus amigos, pessoas que você conhece. Faça isto em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o santo amor de Deus nosso Pai, a maravilhosa consolação do Espírito Santo, seja com você, meu irmãozinho, seja com você, meu amigo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus!